Abra sua Bíblia, meus amados, no livro de Atos, capítulo 7. Nós leremos hoje dos versos 1 ao 16. Atos 7, 1 a 16. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto nessa noite. Atos 7, de 1 a 16. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmão e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigaria a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque, e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito, e ali morreu, ele e também nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém, e posto no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Amém. Meus amados, o texto de hoje nos leva a enxergar Estevão responde ao Sinédrio. Nosso texto geral, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E meus amados, eu não sei se os irmãos já se acostumaram com esse tema, mas o que é que ele quer dizer para nós? Deus é soberano, a vontade dele é aplicada sempre, e o Espírito Santo atua na vida da igreja. Que igreja? Só essa aqui do início? Na nossa igreja. Esse é o nosso propósito. Primeiro, é nos levar a entender que a vontade de Deus é sempre exercida porque é soberana, e o Espírito Santo atua na vida da igreja. Então hoje nós vamos ver esse recorte do capítulo 7, versos 1 a 16, quando Estevão responde ao Sinédrio. Agora atentem, meus amados, a pergunta do sacerdote, o sumo sacerdote a Estevão. Isso de fato é assim? O que é isso de fato é assim? Se você não ler os capítulos anteriores, você vai ficar sem saber o que é. Então a gente precisa olhar um pouquinho essa pergunta. Isso de fato é assim, Estevão? O que é que está perguntando? Lembre-se que lá no capítulo 6, o que é que aconteceu?
Os membros da sinagoga dos libertos e das outras sinagogas discutiram com Estevão. Versículo 9 do capítulo 6 diz isso. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamaram dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. E mais, não puderam resistir ao debate com Estevão. Verso 10 e 11 diz isso para nós. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, Estevão falava. Então subornaram alguns homens para que dissesse: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, isso que ele está perguntando: ô Estevão, é verdade isso mesmo? Eles que estão dizendo sobre você? Você realmente blasfemou contra Moisés e contra Deus? Essa acusação desses homens contratados tem um acréscimo a mais. Além de dizer que Estevão proferiu blasfêmia contra Moisés e contra Deus, ainda disseram nos versículos 12 e 13 que ele falava contra a lei e contra o templo. Observe que são 4 aspectos fundamentais na vida dos judeus. Moisés, representando a lei, Deus, o soberano, e agora contra a própria lei e contra o templo. A lei era a revelação de Deus para esse povo, e o templo era o local onde Deus habitava. Então, se alguém proferia blasfêmias contra isso, era digno de morte. É isso que Estevão está passando agora. Agora observe que diante disso, o que é que acontece? A multidão arrastou Estevão, levou lá para o Sinédrio, que era o espaço judicial da época. Esse Sinédrio, composto por 71 pessoas, o sumo sacerdote era sempre o presidente, julgava as causas do povo judeu. E aí Estevão então está lá, diante dele. E agora a gente vê isso aí, não é? Então, o sumo sacerdote interrogou ou perguntou a Estevão: isso de fato é assim? E meus amados, é interessante que Estevão, na sua defesa, ele não faz uma defesa da acusação. Ele profere um discurso, um sermão longo, mas bem articulado. E ele vai fazer uma retrospectiva da história da redenção, da qual esse povo fazia parte, mas rejeitaram. E é isso que Estevão vai mostrar para ele, mostrando que ele era inocente dessas acusações. Agora, por que faz isso? Porque em vez de eles reconhecerem os seus pecados, em vez de acolherem com mansidão a verdade das Escrituras, que eles conheciam, e o Sinédrio conhecia muito bem, porque eram sacerdotes que faziam parte do Sinédrio, eles se tornam agora juízes implacáveis, que vão arremeter-se, ou se arremeter contra Estevão, e vão levá-lo ao apedrejamento. No final do discurso de Estevão. E aí, o que é que acontece? Está confirmada a acusação de Estevão. Eles eram da mesma classe de seus pais, que mataram os profetas. É isso que Estevão vai dizer para eles. E Estevão vai, no seu discurso, nós vamos ver essa primeira parte hoje, rememorar, trazer a lembrança deles, desse Sinédrio, os capítulos mais importantes da história de Israel. Quais sejam? O período patriarcal, de Abraão até os 12 filhos de Jacó, o cativeiro que eles passaram, o êxodo, sua saída do Egito, a outorga da lei, a monarquia em Israel, a construção do templo e, por fim, a vinda do Messias. Tudo isso fazia parte dessa história desse povo e era os recortes importantes que Estevão fez para mostrar a eles
por que estava passando por isso. E então Estevão destaca alguns personagens que ganharam atenção especial para ele: Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão, e vai culminar com o Messias. Então observe, meus amados, que ele começa o seu discurso, ou a sua resposta ao sumo sacerdote, mostrando a história de Israel do tempo de Abraão. O sumo sacerdote convidou Estevão a falar. Provavelmente, esse sumo sacerdote aqui ainda era Caifás, o mesmo que presidiu o julgamento de Jesus. Provavelmente ainda era ele, por conta do tempo aqui, provavelmente era ele. E ele, portanto, convidou Estevão para falar, responder se aquelas acusações eram de fato verdade. A resposta de Estevão é esse panorama histórico do Antigo Testamento. E Estevão vai, portanto, mostrar algumas questões desse povo ao longo da história. Ele vai considerar, primeira coisa, se eles estão dizendo que Estevão falou contra o templo, ele vai mostrar que Deus nunca se limitou ao lugar, como o templo, e que o povo judeu tinha o hábito de rejeitar aqueles que Deus enviava a eles, ou seja, os profetas. Na verdade, Estevão não está fazendo uma defesa dele do ponto de vista judicial, mas ele está proclamando a verdade sobre Jesus. E, meus amados, esse discurso de Estevão vai mostrar que ele não está preocupado com a sua absolvição, mas está preocupado em mostrar a verdade do Evangelho. É isso que Estevão quer. Então observe, primeira coisa que ele vai destacar, a promessa de Deus a Abraão, versos 2 a 5. Vejam que, bem no começo, Estevão enfatizou que o Deus glorioso apareceu a Abraão antes dele sequer vir para a terra prometida. Então não é uma questão de lugar que Deus se revela. Observe versículo 2. Irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, portanto distante daqui, quilômetros. Não é uma questão da terra ou do templo que Deus vai se revelar, ou seja, não foi somente no templo. Portanto, o templo é desnecessário para o Deus glorioso se revelar. A terra prometida não foi necessária para isso, porque ele se revelou a Abraão lá na Mesopotâmia. Ou seja, Estevão está dizendo e explicando que eu fui acusado falsamente de falar contra o templo. E eu não estou defendendo, simplesmente estou explicando que Abraão recebeu a aparição do Deus glorioso lá na Mesopotâmia. Agora observe como ele continua. O que é que Deus disse para Abraão? Saia da sua terra e do meio da sua parentela, ou dos seus parentes. Deus disse isso a Abraão quando ele estava na Mesopotâmia. Não foi necessária essa terra que ele prometeu para dizer isso para Abraão. E vejam que Abraão não foi imediatamente para Canaã. Tá bom, eu recebo a sua aparição e o que você está dizendo, a sua ordem, mas ele não foi direto para Canaã, ele foi primeiro para Harã. Diz aí versículo 4, então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E também isso acontece que ele não deixou imediatamente os seus parentes, sua família foi com ele, seu pai está lá com Abraão. E agora em Harã a gente pode ver que Abraão obedeceu parcialmente a Deus, porque a promessa de Deus era para ele sair da terra e ir para uma terra que eu lhe mostrarei, e Abraão faz isso. Agora vejam, Abraão vai se tornar aquele homem
de fé, sendo o pai dos que creem. Nós, os que cremos, somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Agora, isso não começou lá. Abraão é exemplo de alguém que cresceu na fé e na obediência. Observe que Deus promete isso para Abraão, né? Foi morar em Harã, e dali, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, ou seja, a terra onde os judeus estavam, né? E aí, diz lá, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Que coisa é essa? Se Deus tinha prometido a Abraão, sai da tua terra e de sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e agora está na terra, mas não tem herança nem de um pé. E mais, também não tem descendência, não tinha filhos. Agora, meus amados, foi prometido a Abraão tanto a terra como descendentes. Mas a prova disso não tinha naquele momento. Com isso, Estevão está dizendo que o relacionamento com Deus é baseado na fé e não em evidências. E nós, nos nossos dias, né, a nossa sociedade imediatista quer as coisas para agora e com provas. Vida com Deus, Estevão está dizendo, Abraão obedeceu a Deus pela fé. E é isso que vocês precisam entender, essa fé que vocês rejeitaram. Note que Abraão não transformou em um ídolo as bênçãos que Deus havia dado para ele. Ele simplesmente obedeceu por fé, aguardando essa promessa. Ou seja, isso é uma repreensão de Estevão àqueles líderes religiosos. Por quê? Porque eles achavam que, por serem daquela terra, era lá que Deus ia se revelar. E fizeram dessa promessa um ídolo. Achavam que tinha toda a qualificação para serem abençoados, porque estavam naquela terra e porque viviam naquela terra. Estevão está mostrando que Abraão foi recebido pela fé em Deus. Ele continua, versículos 6 a 8, Deus alertou Abraão e fez com ele uma aliança. Os seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, serão escravizados. Observe o detalhe, meus amados. Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Que promessa é essa? Abraão, você vai ter descendente. E a sua descendência vai ser escravizada, maltratada, durante 400 anos. Isso aconteceu lá no Egito. Ou seja, a promessa não seria fácil ou leve para Abraão. Os seus descendentes, não seria fácil isso. Mas, meus amados, Deus continua a promessa. Deus prometeu que julgaria essa nação, que traria Israel à escravidão. Veja o versículo 7. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí, e me servirão neste lugar, nessa terra. É isso que Deus está dizendo para Abraão. E veja, meus amados, aqui Estevão está sugerindo a ideia de que Deus sabe como cuidar e proteger o seu povo. Isso, meus amados, não é uma particularidade desse povo lá de Abraão, é nossa também, como povo de Deus. Deus sabe cuidar de nós, dia a dia, momento a momento, espaço a espaço. Deus sabe cuidar de nós. E o próprio Estevão está dizendo, eu descanso nessa garantia. E eu desafio vocês desse conselho, não é? Desse sinédrio, a ter essa mesma garantia. Mas isso não é porque vocês são sacerdotes, é porque vocês precisam de fé, como Abraão demonstrou fé. Mas continua, deu a Abraão a aliança da circuncisão, versículo 8, então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque,
e o circuncidou no 8º dia. E Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Ou seja, essa circuncisão tornou-se um sinal da aliança de Deus com Abraão e com toda a sua descendência. E isso foi transmitido na sua descendência. Então, meus amados, Estevão está mostrando que é nessa história desse povo que Deus trabalhou passo a passo, e distante da terra e do templo. Mas continua. Veja os versos agora 9 a 16. Deus vai mostrar a fidelidade dele por meio de José. Os patriarcas, os irmãos sabem a história, José e seus irmãos, né? Os 12 filhos de Jacó, os irmãos de José, com inveja, venderam José lá para o Egito, né? E ele tornou-se escravo no Egito. Observe o versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Agora, observe essa frase aí. Mas Deus estava com ele. Com ele quem? Com José. Deus estava com José. Novamente, Estevão está enfatizando a presença espiritual de Deus com José o tempo todo, fora dessa terra, é lá no Egito. Está dizendo mais uma vez, olha, se vocês acham que é só aqui, no templo e nessa terra que Deus se manifesta, Deus se revelou a José lá no Egito, e o tempo todo estava com ele. O que é que isso significa para nós? Não importa onde estejamos, Deus estará conosco. Louvado seja o Senhor. Essa é aqui, Estevão está demonstrando claramente, mas Deus estava com ele. Agora observe, meus amados, José não precisou ir ao templo, até porque no Egito não tinha o templo para ele adorar. Tinha muitos templos, mas não o templo que os judeus achavam que era sagrado. E José, portanto, entende, Deus estava com ele o tempo todo. E isso aconteceu por conta da inveja dos seus irmãos o mandarem para o Egito. Se você lembrar da história, e lá no final, quando José se revela para os seus irmãos, ele vai dizer, o mal que vocês intentaram fazer, Deus transformou em bem. É Deus agindo na vida do seu povo. E meus amados, essa figura de José é muito representativa para nós, porque ele aponta para o Messias. José, portanto, é aquele que vai salvar o mundo na época, através de sua administração de bens. Quem é que pode salvar o mundo? Jesus, o Messias prometido. Então, quando a gente lê a história da redenção, ela sempre está apontando para Jesus, sempre está apontando para Jesus. Então José, rejeitado pelos seus irmãos, através da inveja, lá no Egito, tornou-se um salvador para os próprios irmãos, para a própria família. Agora observe que Estevão resiste a essa história aí, nos versículos 10 em diante, livrou a todos de suas aflições, concedeu graça, sabedoria de Faraó, depois houve fome, grande sofrimento na terra, isso vai acontecendo, e Jacó sobre isso. Aí, lá no versículo 14, então José mandou chamar seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. E aqui tem uma dificuldade. Vá na sua Bíblia lá para Gênesis 46. Gênesis 46. Verso 27. Gênesis 46, 27. O que é que está registrado? E os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70.
Mas Estevão está dizendo lá que foram 75. E agora? Como resolver isso? Logo vai surgir os críticos da Bíblia e dizer que está errada. Ou o registro de Moisés com os 70, ou de Estevão com os 75. Vamos tentar entender isso. Como é que a gente pode resolver essa equação, que não é simplesmente matemática. Observe, meus amados, há 75 pessoas que Estevão relata aqui, há algumas especulações. O texto não diz nada sobre isso, só para a gente entender um pouco. Alguns dizem que Estevão Lucas estava registrando através da Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, feito por 70 homens, né? Septuaginta, por isso tem esse nome. E o número na Septuaginta não está errado, apenas um caminho diferente. Outros vão dizer que se eram 70, mas tem alguns a mais. Tem mais José, esposa, e mais 2 filhos. 74, ainda falta um, né? Talvez um neto. Mas nós são só especulações. A questão da equação 70 ou 75 não faz diferença nenhuma. O que Lucas está registrando no discurso de Estevão é que ele está mostrando que José foi usado por Deus para trazer a sua família e para ser o salvador deles. O que é que isso aponta? A gente pode lembrar do Apocalipse, quando simbolicamente diz 144 mil. Será que esse número é literal? Somente 144 mil estarão no céu com o Senhor eternamente? Claro que não. Ou seja, a gente pode entender essa palavra de Lucas, né, registrando o discurso de Estevão, de que esse número é apenas apontando que, assim como José salvou a sua família e muitos outros ao redor do mundo, assim também Jesus salva muitos. Todos os seus eleitos e escolhidos serão salvos, de todas as tribos, línguas, povos e nações. É só isso que a gente deve entender no texto. E, meus amados, é interessante que depois disso, veio a falecer. Jacó vai também para o Egito, e diz o versículo 15, e ali morreu. Ele e também nossos pais, ou seja, os patriarcas todos, né? E José também. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Ou seja, a única terra de verdade que Abraão possuiu foi a terra do túmulo. Não é? O restante foi recebido apenas pela fé. Qual a lição para nós aqui? Meus amados, é que tudo que nós temos e recebemos do Senhor, fica aqui. Agora o que recebemos pela fé, que é a herança, essa é eterna. Ela não murcha, ela não se acaba. A herança eterna, a vida eterna que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Meus amados irmãos, olhando esse discurso de Estevão, a gente pode perceber, como eu disse no início, ele não está preocupado na sua defesa simplesmente, está apenas respondendo a pergunta do sumo sacerdote. Isso de fato é assim, Estevão? Ele vai dizer que não é assim, como disseram. As acusações contra mim, eu vou mostrar dentro desse recorte da história que não é desse jeito. E agora, dos versículos 17 até o 43, ele vai mostrar o restante dessa história, que nós, pela graça de Deus, veremos no próximo domingo. Eu quero concluir. Quais lições a gente pode, à luz desse texto, capítulo 7 de Atos, versículo 1 a 6, tirar para nós? Quais são as lições e aplicações para as nossas vidas? Primeiro, meus amados, ver que Estevão era um homem crente, cheio do Espírito Santo. E por que a gente vê isso?
é porque, meus amados, o que ele vai falando demonstra que era cheio do Espírito Santo. E se você lembrar, diz lá, né, no versículo 3 do capítulo 6, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria. E o versículo 5, o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Portanto, a primeira lição para nós é que Estevão era um homem crente, cheio do Espírito Santo. E, meus amados, eu creio, à luz da Escritura, que uma das funções do Espírito Santo seja iluminar o nosso entendimento das Escrituras, para podermos usá-las. É isso que aconteceu com Estevão. Essa é a lição que eu enxergo nesse texto para nós. Estevão só pôde explicar e demonstrar historicamente o que aconteceu, porque ele era cheio do Espírito Santo, e portanto, iluminado pelo Espírito Santo. Somente uma pessoa guiada pelo Espírito Santo pode ter o entendimento desse jeito. Essa é a lição para nós. Busquemos nos encher do Espírito todos os dias, para podermos falar dessa história da redenção em Cristo Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo, não somente para nós lutarmos contra o pecado, também, mas para nos fazer lembrar de todas as coisas que está nessa palavra. Ou seja, quanto mais cheios do Espírito, mais santo nós nos tornamos, mais compreensão das Escrituras nós teremos. Segunda lição e aplicação para nós, à luz desse texto, é que a centralidade da Escritura, é isso que Estevão está mostrando no seu discurso aqui. E, meus amados, simplesmente, Estevão não fez uma defesa, fez um sermão expositivo. Isso que ele explicou, um sermão expositivo, ou seja, leu a Escritura, e depois deu significado à Escritura, e depois aplicou a Escritura. Isso é expor a Escritura, é isso que ele está fazendo, é uma lição para nós, ou seja, é ensinar através da Escritura. De nós mesmos não teremos capacidade de ensinar a Escritura se não formos cheios do Espírito Santo. E, meus amados, eu estou convencido de que essa é a minha tarefa pastoral, ensinar a igreja domingo após domingo sobre as Escrituras. E, meus amados, hoje à noite tem um certo descanso, né, para a minha mente, mas amanhã eu começo a ler o texto de novo e buscar inspiração e iluminação para escrever o texto de novo, para ensinar de acordo com a Escritura. É isso que Estevão fez aqui, e isso me inspira a andar assim também, olhar para a Escritura, para ensinar a Escritura. Vivemos um tempo em que há muitos púlpitos ao longo desse Brasil, que domingo após domingo, as pessoas vão ouvir histórias, com mesmo, e algumas histórias. O povo quer ouvir a Escritura, expor a Escritura. Terceira lição para nós, a incredulidade dessa nação de Israel quanto a Jesus, o Messias. A gente tem que olhar para isso e orar por esse povo. É um dos povos mais difíceis de ser alcançado com o Evangelho, é o povo judeu. Mas lá tem os escolhidos de Deus, com certeza. E eles vão ouvir essa palavra, com certeza. E vão ser trazidos com essa graça, com certeza. Mas nós precisamos orar por isso, para que eles reconheçam que o Messias que veio deles pode salvá-los completamente. Então, que nós não sejamos incrédulos como esse povo. Quarta aplicação para nós. Deus não está preso a um local. Nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, porque Ele é soberano. E um dos seus atributos é que Ele é onipresente. Está presente onde quiser. Não necessariamente no templo. É bom que tenhamos o templo, e temos esse, graças a Deus por isso. Mas
nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, e é isso que Estevão demonstrou. Olha, Deus se revelou a Abraão lá na Mesopotâmia, Deus se revelou e esteve com José lá no Egito, distante da terra e do templo. Portanto, Deus não está preso a um local e nos nossos dias, não é? Deus não está preso a uma igreja somente. Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Uma sexta lição para nós é o que Estevão demonstra. A lei de Moisés era provisória. Provisória. E Deus lidou com os patriarcas, fez promessas para eles, fez aliança para eles antes da lei. A aliança que Deus faz com Abraão é aproximadamente 430 anos antes da lei de Moisés. Portanto, não é a lei em si que faz com que esse povo seja povo de Deus, mas é a presença de Deus no meio desse povo, no relacionamento dele com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. E Paulo diz isso na sua carta aos Romanos: Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Ou seja, a lei foi necessária? Foi, e é necessária para mostrar quem somos, mas é a presença de Jesus na promessa de Deus, o descendente de Abraão, é que nós temos a garantia de uma vida eterna e de uma salvação eterna. Amém? Sétima e última lição para nós: não sejamos incrédulos e duros de coração como foram os judeus, esses aqui que estão inquirindo Estevão. Nós recebemos o Evangelho, e esse Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, traz transformação às nossas vidas. Somente. Nós cantamos hoje à noite: eu perdido pecador, longe estava, mas Jesus transformou. Eu e você fomos transformados, não para ter essa garantia de uma vida eterna simplesmente, mas para levar essa mensagem de transformação a outras pessoas. Busquemos fazer isso, cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Baixe sua cabeça, eu quero orar nesse instante. Ó Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Que ela encontre espaço em nossos corações, que ela refrigere nossa mente todos os dias, para reconhecermos o Deus soberano que és, e para, em Jesus, pela Tua graça, cheios do Espírito Santo, anunciar essa verdade de que Jesus transforma. Todo pecador é transformado pelo poder de Jesus. Nos leva a fazer isso, Senhor, dia a dia. Nos enche com o Teu Espírito dia a dia, Senhor, para que o nosso testemunho do Evangelho seja abrangente e alcance aqueles que estão próximos de nós e aqueles que estão distantes de nós, através de outros irmãos, os nossos missionários. Ó Pai bendito, derrama a Tua graça sobre nossas vidas, durante a noite de hoje, essa semana que estamos iniciando, Senhor, durante o nosso existir. Sem a Tua presença, nós não conseguimos fazer aquilo que se espera de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebam a bênção dos apóstolos. Que a graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, as manifestações, consolações, discernimento, presença do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.